Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 646 e minguando até 644 dias, 21 de setembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 646, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 42, e com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 12. Acompanha tudo que está sendo dito neste blog diário. É muito importante, para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, ok? E também deixo na descrição do vídeo as, a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus. Eu fiz a abertura com 5 partes, certo? Acompanhe tudo que está sendo dito dentro dessa abertura e não tire conclusões precipitadas antes que você veja o que está sendo dito e como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário. É interessante vocês tirarem conclusão por si só, certo? E muitas das vezes ter a sua própria consciência, aquilo que você entende que é correto para você, relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, para que tudo isso venha nas suas consciências de uma forma correta de entender uma coisa e outra, certo? Vai pelas suas consciências. Faça isso e vocês deixarão de ser essa vítima social. E também deixo na descrição do vídeo uma referência desse título, né, que geralmente eu coloquei como referência ao segundo blog, né, da abertura desse título, a segunda parte da abertura desse título, eu coloquei ele como uma referência, porque eu acredito que ele explica muitas coisas naquilo que vai estar sendo dito dentro deste blog diário em específico, certo? Às vezes você não conseguiu ver os 5 blogs, né, não por um motivo ou outro, então você vê essa parte em específico que dá referência a segunda parte da abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, está na descrição do vídeo como abertura e vai estar também como uma referência. Tudo isso para fazer isso prático para vocês, para que vocês possam chegar e entender a forma, né, como é que está, com, a forma que vocês possam estar compreendendo dentro deste blog diário, certo? Por motivo ou outro, você pode, né, começar por esses blogs para que você possa compreender tudo que está sendo dito neste blog diário, certo? Eu também coloco na descrição do vídeo a abertura do subtítulo, né? Às vezes você quer saber como começou o subtítulo, eu coloco na descrição a abertura deste subtítulo para que vocês possam estar fazendo iniciando, né, saber como é que começou esse subtítulo. Então você está na abertura tá na descrição do vídeo, né? E na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo em específico. E por fim, eu deixo também na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs, certo? Eu tenho por hábito fazer a expressão livre sobre 4 blogs e, por fim, eu fazer a leitura corrida para dar um check-up sobre tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Vamos então para a leitura, né, a expressão livre, fazer a leitura deste contexto
e vamos para a expressão livre, né? Para vocês que sabem como está acompanhando o blog diário, vocês entendam o que que é expressão livre. Expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo. Essa formação, ela, né, ganha uma delicadeza, ela pode ser uma ideologia, pode não ser uma ideologia, pode ser uma própria realidade, e junto é aquilo que já tenha dentro da sociedade. A sociedade também ela pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, certo? Existe essas polaridades para a gente relacionar nas nossas consciências. Nada é 100% correto, nada é 100% errado. Tudo é uma percepção daquilo que nós somos, ato consciente. Ato consciente do relacionamento social. Tudo aquilo que nós manifestamos é aquilo que nós somos, certo? Se vocês quiserem conhecer as pessoas, a Bíblia significativa fala, né? Se você quiser conhecer a pessoa, olha para o fruto dela, né? A árvore, né? Olha pelo aquilo que as pessoas, né? Mas aqui no blog diário, ele, igual eu tenho dito sempre, esse blog diário ele tem as suas expressões, independente da Bíblia significativa, embora tudo que eu fale aqui são referente à Bíblia significativa, mas são com umas expressões novas, certo? E esse blog diário é independente de cursos, escola, religião, política, dependente de tudo isso. De forma que tudo que eu trago é da sociedade vem com com a expressão do blog diário, não é com a expressão de outras pessoas. Esse blog diário, por si só, ele tem as suas expressões independentes. Eu não estou falando que, né, de uma certa forma, que a realidade, os sentidos, eles vai moldando a nossa percepção e o propósito do blog diário é trazer a ideia perceptiva daquilo que nós somos no ato manifesto, né? Aquilo que nós somos, consciência do relacionamento social. Igual eu tenho dito, a Bíblia significativa fala, né? Olha para a árvore que dê fruto, né? A Bíblia significativa está aí, vocês compreendem muito. Eu não gravei muitos versículos, né? Eu não tenho hábito de ler a Bíblia significativa, mesmo porque todas as vezes que eu vou para a leitura dela, eu entendo que eu paro no versículo, eu vou meditando sobre aquilo, eu não consigo ler a Bíblia pelas aquelas expressões que estão lá, eu vou, né, mudando ela. Então, por esse motivo, eu não guardo o que está escrito, as frases lá que está escrito. Eu entendo os sentidos dela, a conscientização, a percepção, né, daquilo que pode ser uma coisa real, aquilo que pode ser uma coisa ideológica, e eu faço essa interpretação, por isso eu não tenho hábito de gravar, memorizar versículo bíblico, certo? Entende? Vamos lá então para a leitura, para a gente fazer a expressão livre sobre né, sobre este contexto em específico. Vamos lá. A segunda polaridade, magnéticos, tudo. A segunda polaridade, magnético, tudo que se prende na matéria reluz uma, né? Se vocês não estiver acompanhando, agora, eu falei da primeira polaridade, né, dos magnéticos, né? Se vocês voltar no contexto, no texto antes, você vai ver que eu estava falando da primeira polaridade, né, o magnético, explicando o corpo emocional. Agora nós vamos falar da segunda polaridade. Vamos lá. Vamos para a leitura e depois vamos fazer a expressão livre. A segunda polaridade, magnéticos. Tudo que se prende na matéria reluz uma energia relacionando a esta matéria que se movimenta. E por que não a prisão de uma consciência? Porque a matéria, ela se move de uma forma expressiva, relacionando o tempo e o espaço do tempo. Isto faz com que a matéria tenha mais força na presença de outro corpo e que seja atraído por esta matéria, explicando o tempo e o espaço do tempo. Conhecendo isto, podemos conhecer que tudo que reluzem da matéria tem a sua polaridade. Esta polaridade vai explicar a primeira polaridade magnético, explicando o sexo. A segunda polaridade magnético, explicando uma forma expressiva como nós estamos avistando esta matéria
estas matérias, esta visão vai explicar toda a sabedoria desta consciência, né? Explicando, avistando estas matérias, certo? Faltou uma vírgula aqui. Esta visão vai explicar toda a sabedoria desta consciência e podendo se limitar apenas para o sexo e o dinheiro, se, se prendendo por uma causa que esta mesmo esteja negando. Ou seja, com a mesma intensidade que esta polaridade é positiva e com estas mesmas intensidades, elas são negativas. Isto tudo por causa da matéria que se movimenta, aonde grande maioria dos corpos acredita no que se possa ver nos fatos e nas evidências dos fatos. Estas visão explica as energias dos cosmos magnéticos formando uma atmosfera dos cosmos. Esta vista vai representar a forma que cada um corpo vê, podendo ser produtivo de acordo com esta forma de avistar. Isto pode ser bom ou ruim, com a mesma intensidade. Vamos lá fazer a expressão livre, né? Eu tive uma complexidade, eu estava meditando enquanto eu leio, eu faço isso sempre. Quando eu estiver lendo, às vezes eu faço uma pausa, buscando me conectar com uma coisa e outra, certo? Algumas pessoas, né, podem entender que isso seja bom, podem entender que isso seja ruim. Por que que eu sempre explico isso? Porque tudo é uma forma de conscientização. Se você deu a pausa, buscando as outras expressões, é o tempo que nós temos para nos raciocinar. Essas expressões são novas, tem muita gente que tem já a forma correta de compreender os blogs diários, entenda as expressões, então é bem mais prático. Mas talvez para aquelas pessoas que estão entrando agora no blog diário, então essas pausas, essas pausas, ela é muito boa, ela é muito produtiva. Pode olhar aí, tudo é questão de nos conscientizar naquilo que nós estamos aprendendo, trazer percepção, consciência, para que a gente possa dar um fruto bom, para a gente possa manifestar uma coisa boa para os nossos relacionamentos sociais. A ideia sempre é só essa, certo? Vamos lá para ler parte desse contexto e vamos buscar aqui aquilo que já tem na sociedade, fazer uma mediação sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, ok? A segunda polaridade magnéticos é tudo que se prende na matéria. A segunda polaridade magnético, tudo é tudo que se prende na matéria. Segunda é um subtítulo. A segunda polaridade magnético, tudo que se prende na matéria reluz uma energia relacionando a estas matérias que se movimenta e por que não a prisão de uma consciência? Por que não a prisão de uma consciência? Olha, tudo que se prende na matéria reluz uma energia relacionando a esta matéria, relacionando a matéria. Eu falei consciência? Não, porque a consciência muitas das vezes ela vai representar os nossos frutos, porque tudo que está fora de nós representa uma flexibilidade e essa flexibilidade são aquelas coisas que você dá ao relacionamento social que seja bom. E para essa coisa que você dê e oferece a outro corpo emocional, a maioria e a grande maioria das vezes, elas são atos espirituais, elas são uma ponte. Se você der alguma coisa emocionais, você vai explicar o que foi dito no texto anterior, onde os atos emocionais, né, relaciona apenas sexo, né, somente o sexo, os corpos emocionais relacionam as suas emoções ao outro, relaciona a dependência emocional ao outro. Hoje eu estava levando a minha esposa ao trabalho, eu estava observando, né, quanto mais a pessoa tem pouco dinheiro, mais carente ela fica do outro, mais dependente ela fica do outro e mais perigosa ela também fica do outro. Ela não tem só uma escassez sobre o dinheiro, ela também tem uma escassez sobre a forma de raciocinar.
Aí eu fiquei pensando, só para vocês entenderem, nossa, é tão bom ter uma vida simples, cuidar da sua vida e tal, sabe, morrer pobre com honra, sabe, morrer sem fim, morrer, pobre, mas um pobre que com honra, morrer com honra, certo, você não tem nada, não faz nada, mas também não faz mal a ninguém. Entende que depois que você tem uma necessidade e você relaciona isso a outras pessoas, aí já começa uma coisa perigosa, sabe, uma coisa meio que, sei lá, meio dependência, a pessoa vai te fazer mal, é muito complexo. Você entende que a pobreza, o dinheiro, ele tem essa funcionalidade de mostrar que a gente é a pessoa rica, e tem aquela ideia de mostrar que você é a pessoa pobre. Pessoa pobre. Ou seja, eles estão conectados nas mesma forma, quer dizer, não significa que tem que ser a pessoa rica, ela tem mais independência, não é isso, porque se você for olhar dentro da sociedade, você vai ver os fatos inversos, que um rico tem muito dinheiro e é pobre, ainda fica lá, nossa, chorando as misérias, outro relacionando dependência, com medo de ser roubado, que tal, aquelas coisas todas, e a pessoa não tem paz, não tem tranquilidade, ou seja, isso é pobreza da mesma forma, ele está relacionando dependência, ele tem o dinheiro, mas ele está relacionando a dependência dos bons comportamentos de outras pessoas, não é para menos, né, é uma coisa boa, mas o que eu quero dizer, a dinheiro, ele não vai determinar as coisas, mas você vê que ele está bem conectado àquilo que nós somos, às vezes você vê uma pessoa pobre ali, né, não é sempre assim, né, um mendigo, por exemplo, eu já vi muitos mendigos que, né, que têm honra, que ele sabe viver dentro da sociedade, tem ali, está ali por sei lá, por uma opção, qualquer coisa. Mas eles estão ali, mas eles são uma pessoa que tem uma consciência boa, rico, eu já vi mendigo que tem grande sabedoria, tem grandes coisas, ou seja, não é questão do dinheiro, mas quando as pessoas traz esses problemas financeiros, ele começa a fazer, uma conexão com a sua percepção de escassez, aí você tem uma escassez sobre dinheiro, você relaciona dependência a outra pessoa, você tem que se humilhar a outra pessoa, muitas coisas, certo? Aí a pessoa que já tem grandes provisões financeiras, já está lá em cima e tal, ele não sente falta do dinheiro, mas ele sente falta de um relacionamento bom com outras pessoas. Ele pode fazer essa percepção e fazer disso uma coisa boa, uma coisa ruim. Ambas têm essas opções, certo? Ambas têm a liberdade para você ser perceptivo e guiar o seu caminho pelo um caminho bom, independente do dinheiro, se você tem muito, se você tem pouco. E eu expliquei para vocês as três fases boas de você ser uma pessoa sem provisão financeira e ter honra, e você ser pobre e relacionar, essa escassez, né, de dependência a outra, e você ser rico e você relacionar também essa escassez de dependência de um relacionamento social bom, certo? Existe essas 3 possibilidades, né, eu ficava no meio termos, né, ali, você ser pobre e morrer com honra, isso é muito gratificante, porque a paz, olha aí para dentro da sociedade, você vê que, né, eu vejo muitas pessoas buscando muitas formas de realizar com a vida simples, né, nem está aí, né, na mídia nem nada, tranquilidade, sabe. Muito bom. Entenda isso, é muito interessante vocês entender essas formas, essas ideias que vêm dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Então vamos lá repetir para a gente voltar de novo. Tudo que se prende à matéria reluz uma energia relacionando a esta matéria que se movimenta, relacionando a matéria e não uma consciência, porque a consciência é um ato perceptivo daquilo que você é interior e daquilo que você possa relacionar a outro corpo, certo? Quando a matéria esteja em movimento, ela começa a relevar perigo a outras pessoas. Matéria em movimento é um perigo, são as suas emoções, são as suas necessidades, são as suas escassezes, são a sua pobreza, a sua riqueza. Tudo isso vai levar você a um caminho
de um abismo, certo? Porque a matéria, ela não se movimenta, entenda isso. É a consciência que movimenta a matéria. Quando você tem a percepção que a sua matéria está movimentando, quando você não entende que você é uma consciência perceptiva, uma consciência espiritual do relacionamento social, você movimenta a matéria de uma forma muito ruim. Entenda isso. Tem várias formas, né? Se eu for falar de todas, eu vou ficar falando aqui muito, 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 mas é só vocês pegar essa especificação. Se a matéria estiver movendo, ela está te guiando para um mau caminho. Entenda isso. E por que não uma prisão de uma consciência? É isso que eu estou dizendo, né? Quando eu prendo a minha consciência, a minha matéria, né? Eu não tenho liberdade para relacionar várias coisas dentro da sociedade, eu tenho uma percepção de uma matéria que esteja movimentando. Então, eu vou estar sendo invejoso emocionalmente. Ah, eu quero aquilo, eu só posso sentir bem. Eu calculo apenas aquilo que é benefício emocional para mim, eu não calculo aquilo que é prejuízo, eu não calculo muitas das vezes, o que que eu quero que vocês entendam, para que você seja uma pessoa de sucesso, nunca vocês têm que calcular os benefícios. Os benefícios são frutos, são produtividade, ele vai vir de qualquer jeito. Você sempre tem que calcular os prejuízos. Por exemplo, às vezes você quer ir numa academia, mas você vai dizer: "Ah, eu vou perder muito tempo". Isso é uma consciência que tem prejuízo, mas entenda que a partir do momento que você vai lá, você vai produzindo, você vai ser produtivo, então você vai dominando aquilo e tal, até que as coisas ficam normal. Aí você tem um trabalho, você vai para o trabalho e fala: "Nossa, hoje eu estou com uma má vontade e tal", então você calcula o prejuízo e vá. Então aí o que vier depois do trabalho já é um benefício, já é um fruto, já é uma coisa ganha. Então, sempre calculando os prejuízos, porque de trás dos prejuízos é que vêm os frutos bons, atrás de base de prejuízo. Tudo isso que eu estou dizendo são coisas emocionais que às vezes os nossos corpos eles não querem trabalhar, porque eles ficam se acomodados sobre uma coisa e outra, sobre a ideia de sentir o seu corpo emocionalmente intenso, certo? Entenda isso. Sentir o seu corpo intensamente, quando você quer isso, você fica até muitas das vezes depressivo, né, entenda isso. Por que a matéria, né, por que não a matéria? Eu questionei, por que não a prisão de uma consciência? Porque a matéria, ela se move de uma forma expressiva, relacionando tempo e espaço de tempo, né? A matéria, ela se relaciona de uma forma expressiva, relacionando tempo e espaço de tempo, e que seja atraído por esta matéria, explicando o tempo e espaço de tempo. Que que seja atraído por esta matéria, explicando tempo e espaço de tempo. Eu não encontrei um contexto muito bom aqui, eu entendi que deu uma falta de conexão, mas o que que eu quero dizer? Quando você tem uma matéria em movimento que você está ali, você você se conecta a outra, você se atrai a outra matéria, você se atrai a outra matéria. Por exemplo, você tem um corpo expressivo, você vai atrair a matéria de outras pessoas, você vai atrair outros corpos que estejam movimentando, certo? Você tem um corpo expressivo, tá, você vê aí nas mídias sociais, às vezes as pessoas chegam aí com um carrão e tal, as pessoas querem saber como é, bem vestido e tal, ali com aí as pessoas querem saber ou seja, os seus corpos, ele vai se atraindo um para o outro, dependendo das formas expressivas que você vai se relacionando, aquilo que você quer que os outros entendam aquilo que você é, certo? Existem pessoas que é pobre e se que é pobre que se finge de rico, existe rico que é rico e se finge de pobre. Aí ele faz essas expressões e ele vê que os comportamentos das pessoas muda, tá? Muda sim, com certeza, quando as suas expressões vêm, muda, certo? Entenda isso. Conhecendo isto, né, o que que eu quero dizer? Vou dar mais uma fala sobre isso. Quando a pessoa tem boas percepção e não tire conclusões precipitadas, né, sobre aquilo que a pessoa tem, é mendigo, aquilo que é rico, então elas conseguem ter uma percepção de aquilo que as pessoas estão produzindo e não por aquilo que está apresentando esses corpos expressivos. Então ele pode se comportar de uma forma correta, mas isso deve uma percepção, deve uma sabedoria, deve um controle emocional, deve vários conhecimentos para
para que ele tenha bom de comportamento, para que esse mentor de corpo tenha um bom comportamento com diversidade de pessoas, independente de qualquer coisa, certo? Mas hoje, relacionando isso diretamente na sociedade, vocês verem que isso muda quando a pessoa é rica, você trata ela de uma forma, quando a pessoa é pobre, você já trata ela de outra forma, sei lá, certo? Entenda isso. Conhecendo isso, podemos conhecer que tudo que reluzem da matéria tem a sua polaridade. Tudo aquilo que reluz da matéria tem a sua polaridade. Vamos falar isso diretamente para você entender. Tem aquela que reluz, um corpo expressivo fêmea, um corpo expressivo macho, ou seja, isso já é uma polaridade, né? Ou você está junto, ou você está separado. Aí, se vocês quiserem entender isso no espaço de corpo, você entende que tudo que reluz da matéria pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, vai depender daquilo da pessoa que estão te avistando, da percepção da pessoa que estão te avistando. Você vê que, às vezes, eu fico falando do relacionamento social aqui, eu entendo que tem várias formas de você relacionar, não se limita, quando se trata do relacionamento social, não se limita. Aí eu fico pensando nesses algoritmos do IA, né? São várias possibilidades. Parece que a máquina, ela parece que é programada apenas para que não repita aquelas diversidades. Ele começa de um, né? Sei lá, vamos supor que eles começam por um número, né? Um mais um, dois, dois mais dois vezes dois, três. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Aí eles vai ganhando várias possibilidades. É aquilo que as pessoas falavam de célula, né? Vai se multiplicando assim até ganhar todos. Aí, ou seja, existe várias possibilidades, né, de você estar relacionando isso a um outro corpo, a você relacionando isso a ao tempo. Existe várias possibilidades, certo? E a polaridade no espaço de corpo pode explicar se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Agora, na expressão visual, se eu estou avistando, eu entendo as polaridades que se transitam no tempo, né? Aquilo que eu estou avistando. Então, eu vejo um corpo macho, vejo um corpo fêmea, são as polaridades que eles estão invadindo. Ou seja, vários tipos de polaridade, ela vai criando várias possibilidades, vários algoritmos dentro da sociedade de possibilidade de relacionamento. Tudo é possibilidade, tudo vira possibilidade, não limita este relacionamento social, ok? É muito interessante. Existem várias possibilidades de relacionamento, várias possibilidades de realização com este relacionamento. Entenda isso. Esta polaridade vai explicar a primeira polaridade magnética, explicando o sexo. A primeira a polaridade magnética explicando o sexo está no blog anterior, né? Você vai lá e veja. E a segunda polaridade magnética explicando a forma expressiva como nós estamos avistando a estas matérias. Esta visão vai explicar toda a sabedoria deste corpo. Aqui que está as possibilidades. Quando você tem sabedoria, você cria várias possibilidades. Se pegar uma pessoa aí que tem grandes riquezas dentro da sociedade, você vai questionar ele uma coisa, e fala assim, não, eu sei o caminho que eu trilhei, né? Se eu, por alguma forma, eu vier ficar pobre, eu sei o caminho de chegar ao topo de novo. Ou seja, ele tem o conhecimento, ele entendeu as possibilidades, e essas possibilidades são várias variedades, são muitas e múltiplas de formas, e pode, às vezes, até repetir umas que ele ainda nem experimentou. O que eu quero dizer é isso? A sabedoria, quando você tem conhecimento, você também tem uma possibilidade de ficar rico. Vamos falar isso diretamente para vocês entenderem. De ficar rico, né? De ficar relacionando menos dependência ao outro corpo emocional, relacionando menos dependência, ficar mais livre, ter a sua liberdade financeira, certo? O conhecimento, a sabedoria, ele te deixa essas possibilidades. Você pode ver aí. Às vezes, todas as pessoas que fazem concurso de faculdade,
né, elas estão interagindo, estão frutificando, estão produzindo, então elas buscam conhecimento sobre aquilo, então elas dominam aquela área que elas têm, porque elas têm conhecimento, têm sabedoria naquilo que elas desenvolveu a sua consciência, aquilo que ela treinou a sua consciência. Então ela vai poder frutificar sobre aqueles seus conhecimentos, aquela sua sabedoria, aquilo que eles adquiriram, certo? E ambas que em determinadas formas, a gente pode entender que o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é uma coisa, é outra coisa. A sabedoria, muitas das vezes, ela vem daquela ideia de ser humano, humanizado com as pessoas. Você está feliz, independente do dinheiro, independente do dinheiro, independente de qualquer coisa, você fica uma pessoa harmoniosa. Isso é sabedoria, coisa mais humana, certo? Porque se você for olhar isso, pode olhar aí, tem muita gente que tem grande sabedoria, né? E às vezes ele consegue, né? Entenda isso, separado. O conhecimento que é o que é? Eu vou na sociedade, eu entendo de finança e tal, eu desenvolvi aquilo, eu sei, né, a forma de desenvolver isso, então eu estudei e tive conhecimento para os meus planos objetivos, isso aí. Né, sabedoria, elas estão ligado muito àquilo que nós relacionamos a outro corpo, a outra pessoa, né, na questão humana, e o conhecimento, eles estão ligados muito a essa ideia de planos objetivos, né, de você estar rico. Ambos têm as suas formas separadas, certo? Por isso que eu sempre digo, não significa que você é uma pessoa rica e que você vai ser uma pessoa feliz, e não significa que você é uma pessoa pobre, que você vai ser uma pessoa triste, certo? Ambos têm as suas polaridade para que vocês possam ser ou não, entenda isso. E podendo se limitar apenas para o sexo e dinheiro, né? Esta visão, quando você avista uma pessoa, por exemplo, vamos voltar lá em cima, a segunda polaridade magnética explicando a forma expressiva como nós estamos avistando estas matérias. Esta visão vai explicar toda a sabedoria desta consciência e podendo se limitar apenas para o sexo e o dinheiro, né? Aquilo que nós conhecemos, daquilo que nos satisfaz, daquilo que nós temos apenas o conhecimento, né? Ah, eu estou feliz, tal, né? Tira um tempinho ali e tal, acha que aquilo vai resolver o problema da vida dele todo. Hoje, uma coisa muito explicativa sobre isso que eu estou falando, é a mesma coisa de sexo, é só pegar. As pessoas investem 30 minutos em uma pessoa que às vezes que ela nem conheceu e tal, beleza, acabou ali, tranquilo. Mas às vezes a bebida, por exemplo, às vezes a pessoa está cheia de problema, vai lá, bebe, 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 beleza. Nós temos aquele momento de, sei lá, de demência, sei lá, qualquer coisa, mas depois tudo volta o problema de novo. Ou seja, ele troca uma coisa pela outra e não resolve o problema e ele acha que aquele momento de, sei lá, e vai resolver, né, entenda, é muita, pobreza de consciência, né, e relacionar necessidade a outras pessoas. Geralmente quando as pessoas façam isso, trocam uma coisa por outra, que ela relaciona a necessidade a outras pessoas. "Ah, estou sentindo falta de fulano de tal, então vou ali beber e tal", é muito delicado isso, ok? Entenda isso. Se prendendo por uma causa que você mesmo esteja negando, ou seja, com a mesma intensidade que esta polaridade é positiva e com esta mesma intensidade ela é negativa. Isto tudo por causa da matéria que se movimenta, aonde grande maioria dos corpos acredita no que se possa ver, no fato e nas evidências dos fatos. Esta visão explica as energias dos cosmos magnéticos e formando uma atmosfera dos cosmos. Esta vista vai representar a forma que cada corpo vê e podendo ser produtivo de acordo com esta forma de avistar. Isto pode ser bom ou ruim, com as mesmas intensidades, ok? Vamos lá para a leitura corrida, né, sobre tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos para a leitura para que a gente possamos, finalizar este blog diários, ok? Vamos para a leitura. Existem outras evidências contidas sobre o relacionamento corpo a corpo, explicando a esposa e que tem o seu corpo físico e expressivo para si e para seu marido.
e o marido e que tenha o seu corpo expressivo para si e para sua esposa. Ambos trocam informações expressivas dos vossos corpos, criando um campo magnético compartilhado sobre os vossos conceitos híbridos de relacionamentos. Estas evidências explicam a relatividade do tempo de quando a esposa não queira seguir o passo de seu marido, seja por um plano conjugal e pessoal ou por um plano do reino em evolução, e que nesta causa o marido tem que abandonar esta esposa para se manter no reino evolutivo desta evolução, e que se aplica a um reino que se faça comum entre todos os corpos de Cristo, pois o reino é a importância de Deus e de Cristo e que e não dos interesses dessas matérias que se movimentam com astúcias do ego desta emoção que se move por um motivo pessoal e negando o reino por um ato pessoal de realização e que se esconde de Cristo e da origem da sua formação e que queira a sua positividade a qualquer custo. Isto compromete a relação de ambos no conceito simples de entendimento simples, explicando cada corpo em específico. O reino vai explicar o Cristo e que se explica o reino da natureza de Deus e o sobrenatural dos corpos por causa da sua intensidade de relacionamento com as matérias em movimentos, podendo ser compreendido por um e desprezado por outro, podendo ser desprezado por outro e compreendido por este que é um só no reino, ou um só corpo celeste, a mãe natureza das consciências que habitam neste corpo, habitando um corpo simples de entendimento simples. E a habitação de cada corpo em específico explica o corpo celeste da sua habitação, né? O corpo simples explica cada corpo. O corpo simples explica cada corpo em O corpo, sim, o corpo simples explica cada um corpo em específico, ou até mesmo um corpo celeste na sua forma de conter os seus habitantes dentro deste corpo celeste e que ausenta um corpo emocional no reino de seu governo para explicar uma pressão atmosférica da origem com a fusão do átomo com o elétron, ou até mesmo as mecânicas das pressões atmosféricas dos cosmos em movimento com a ausência desta matéria que se movimenta dentro deste corpo celeste para a expansão das consciências das cabeças que se movem as matérias em movimentos. Evidentemente que uma coisa se faz mais importante do que a outra, e sem dúvida mais importante para manter o ciclo que relaciona esta mesma importância de acordo com as vossas particularidades de relacionamento, sendo importante explicar o fato e ciclo da origem no que vem primeiro e na importância de tudo que manifesta ao ato dependente deste ciclo para manter a vida dentro deste corpo celeste, conhecendo que existem muitas importâncias que são apenas astúcias de nossas ignorâncias que contrariam o reino de Deus e as suas espécies espirituais de mover os cosmos dos corpos. O magnético é um relato expressivo da espiritualidade do sexo que se atrai para outro na sua polaridade e sua forma mais comum é atração do sexo. Atração do sexo explica um corpo fêmea e um corpo macho. Este ideal explica que os vossos corpos são expressivos e atrativos, sendo este comportamento comum tanto para a fêmea que se representa positivo e tanto para o macho que representa um negativo. Este ideal explica a atração do corpo a corpo, de forma que o sexo oposto não são atrativo, ou seja, o corpo expressivo fêmea não se atrai por outro corpo fêmea, e nem um corpo macho não se atrai para outro corpo macho.
Isto sim, por lhe faltar as polaridades inversas dos vossos corpos expressivos e visuais, sendo todos os corpos opostos e que não têm a sua polaridade inversa, são expressivo para si mesmo, ou seja, seres amantes de si mesmo. Isto explica que eles explicam a si mesmo na sua própria expressão, podendo relacionar uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus, a mãe natureza. Porém, a atração expressiva deste corpo jamais, pois as suas polaridades são incompatível com as vossas expressões. Ou seja, eles vai ter as suas expressões incompatível e as suas relacionamento vai ser sexo oposto, sendo sexo expressivo sem polaridade inversa. Isto realiza um, mas não realiza outro, ou realiza um e não realiza o outro. E para isto podemos conhecer que o amor é um ato de relação magnético de compreensão por uma empatia expressiva ou por uma empatia espiritual. Sendo a empatia expressiva, vai explicar o corpo fêmea, de forma que este corpo expressivo e positivo se realiza com a matéria em movimento, sendo esta a origem de todos os corpos expressivos e fêmeas, né? O corpo empáticos e espirituais vão explicar todos os corpos expressivos e o negativo para a matéria em movimento, sendo específico a expressão macho deste corpo expressivo, explicando uma empatia espiritual magnético desses corpos expressivos e empáticos, certo? O ideal das espiritualidades dos corpos expressivos vão explicar cabeça empático e expressivo dos corpos explicando fêmea e macho. Só dar uma pausa aqui para a gente entender. Está explicando mais na frente, mas eu quero que vocês entendam aqui de uma forma expressiva mais simplificada. Quando eu digo que é empático, expressivo, corporal, é aquilo que nós é corpo expressivo que movimenta para um outro. Eu falei empático e espirituais. Empático e espirituais são aquelas cabeças, são aquilo que nós manifestamos com as nossas consciências espiritual, certo? O empático e expressivo representa o nosso corpo, empático e expressivo espiritual representa as nossas cabeças, aquilo que nós estamos consciente, aquilo que nós estamos relacionando outros corpos consciente. Entenda isso, ok? O ideal das espiritualidades dos corpos expressivos vão explicar as cabeças empáticos e expressivos dos corpos, explicando fêmea e macho, né? Independente de qualquer um, é a cabeça que vai ser manifesta, então esses corpos, esses cabeças empáticos, elas são expressivos, entenda isso. Sendo a cabeça de ambos, vão explicar os vossos corpos expressivos e magnéticos, corpos expressivo e magnético, empático, expressivo e magnético. Sendo fêmea, explica o corpo expressivo e positivo para o macho, sendo o corpo macho, explica o seu corpo expressivo espiritual e negativo para esta fêmea. Este ideal traz para nós uma percepção que o amor o amor é um magnético atrativo com os vossos corpos expressivos e com as vossas particularidades compartilhadas e que se atrai com os vossos corpos expressivos e magnéticos, gerando uma atração sobre ambos corpos expressivos. Muitas das vezes, quando se trata de ideologia, a gente falamos o corpo, independente se é macho ou se é fêmea, a gente chamamos ele de fêmea, um corpo fêmea, porque a cabeça sempre vai ser o macho, aqueles atos que nós manifestamos, aquilo que a Bíblia significativa fala de frutos, aquilo que nós estamos dando fruto. Então, o que nós estamos dando fruto é, então, o macho, ele é um macho, independente se é homem ou mulher, é o corpo expressivo, ele é macho. Mas os nossos corpos, independente se é homem ou mulher, eles são fêmea. Na ideologia, a gente entendemos isso. Porque a fêmea, ela dá aquela ideia de fragilidade, de você estar sentindo dor para dar à luz, o parto, certo? Aí, se você vai buscar dentro da sociedade, aí você vai entender que você tem que calcular mais os prejuízos para você ter mais produtividade. Já foi dito dentro desse blog diário. Ou seja, são espécies de entendimento. É preciso de ter uma forma, ouvir e meditar e tentar relacionar
relacionar isso com carinho, com respeito, não faça isso com crítica, nem com qualquer tipo de coisa, para que vocês tenham uma percepção de tudo que está sendo dito e entender que essas ideologias, elas são dessa forma. Deixa as suas consciências flexionadas e tudo vão dar certo, ok? As cabeças são atos manifestos dos corpos expressivos e com uma pequena possibilidade pode até dar uma relação amorosa por um ato manifesto, no que se aplica ao sexo oposto. Isto sim, por causa do ato manifesto das cabeças que movimentam os corpos expressivos, e conhecendo que as cabeças dos atos manifestos vão negar os vossos corpos expressivos por causa dos magnéticos dos atos manifestos, representando as cabeças da matéria em movimento, e sem possibilidade de relacionamentos por vossos corpos expressivos, estes os mesmos não poderão compartilhar os vossos corpos expressivos nas vossas particularidades, por causa da limitação de vossos corpos expressivos, e que não contém o magnéticos de vossos corpos expressivos e atrativos, explicando a cabeça contra a matéria que se movimenta e a matéria contra a cabeça que se movimenta esta matéria, explicando uma pequena possibilidade na matéria conduzir, presta atenção, explicando uma pequena possibilidade na matéria conduzir esta cabeça por um sentimento corporal de realização, né? Quando a matéria movimenta, aí o que acontece? Vou falar isso diretamente para você entender. Você já viu aqueles casal de gays? O que move ali são a sua matéria, o corpo, aquele corpo expressivo deles está relacionando perceptivo, porque ambos eles têm os mesmos sexos. Eles têm os mesmos sexos, certo? Se eles têm os mesmos sexos, eles têm o mesmo sexo. Por que que eu digo que eles têm os mesmos sexos? Quando você vê aí, vamos falar isso diretamente, você vê aí um corpo expressivo fêmea, né? Você tem uma consciência macho. Você tem outro corpo expressivo que dá um casal fêmea e outra consciência macho. As cabeças de ambos que estão, a empatia deles pelaquilo que elas de espiritualidade, daquilo que eles poderiam ter os seus corpos expressivos compatíveis consigo mesmo e não têm, ambos são macho, ambos são machos, os corpos expressivos fêmea, mas a cabeça deles empática são machos, são o mesmo sexo, dá o mesmo sexo, dá os mesmos sexos, dá os mesmos sexos, entende? É, às vezes eu queria falar isso mais para frente, muito mais para frente, mas vamos falar isso para vocês entenderem, que já que nós estamos aqui, vamos dar uma pausa aqui, não tem problema não, vamos lá. Às vezes, às vezes, o que que acontece? Você pode conseguir alguma coisa, relacionar uma coisa boa, desde que os corpos expressivos seja inverso, certo? O que que acontece? Alguém vai ficar no prejuízo nesse meio termos, né, certo? Mas os nossos corpos são sensibilizados e flexíveis. Entenda essas possibilidades, certo? Vamos pela leitura corrida, só para vocês entenderem, certo? Em outra hora nós falamos sobre isso. Podendo realizar um e desprezar o outro, ou desprezar um e realizar o outro. Para conhecer isto de outra forma, vamos classificar dois tipos de magnético e com as vossas polaridades atrativas. Primeira polaridade, magnético explica o corpo emocional, ou seja, o sexo desta emoção. Esta emoção é uma sexualidade expressiva de tudo que avistamos a matéria em movimento. Isto explica que a polaridade são expressiva, explicando os corpos atrativos de ambos nas suas polaridades. Estas atrações muitas das vezes não dependem de um ato consciente, pois para o dia de hoje ela relaciona diretamente a um corpo e outro, sem a consciência dela. Isto explica as relações acidentais dos corpos, aonde um e o outro relaciona outro corpo, outro por causa do sexo e do dinheiro, e não por causa da atração, que explica a minha liberdade de relacionar este meu corpo consciente. Isto vai representar um momento desta relação, e sem valores
eles ficam sucumbindo um no outro, sendo importante ressaltar que toda matéria é importante por causa que ela é uma centraliza do bem e do mal. Ela é uma centraliza do bem e de mal, e de forma que o mal é uma forma expressiva de não entender o bem de outro corpo, então, para se fazer um magnético expressivo, a matéria é mais importante, pois toda a importância se encontra em um espaço de corpo, esperando a consciência fazer desta matéria algo de valor e que seja importante para si mesmo, sendo, à medida que esta matéria se é valorizada, valoriza o seu espaço, outros virá reconhecer este seu valor, né? Lembrando que tudo aquilo que nós somos manifesto, esse contexto é bem explicativo. Vamos lá de novo. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, reclamando por aí, relacionando dependência emocional. Ah, ninguém me dá valor, ninguém me reconhece, ninguém é aquilo, ninguém faz isso por mim. Ah, eu estou aqui. Aí o que acontece? Para você atrair as pessoas pela uma consciência, pela uma empatia, não são corpo expressivo. O que que é? Olha, sendo à medida que esta matéria é valorizada no seu espaço, esse espaço representa a consciência. Eu, por exemplo, eu tenho valor, eu sei quem eu sou, eu estou bem comigo, certo? Eu sei das minhas importâncias. Ou seja, sendo à medida que esta matéria é valorizada no seu espaço, outros virão reconhecer este seu valor, porque o seu valor é você que deu, né, você que dá o valor que é aquilo que você merece, que você acha que você merece. Se você acha que você não tem merecimento de nada, você não vai receber nada. Não vai receber nada, as pessoas vão te tratar como um pobre mendigo, porque a sua consciência ela é carente, ela não é dada, ela não é produzida, ela não é valorizada, ela é mendigada, eu mendigo uma coisa, uma dependência a outra pessoa, ou seja, não tem valor. Tudo isso se aplica boas formas expressivas dos seus corpos específicos, bom trabalho produtivo para que você seja alguém. Se você não tem boa administração financeira sobre o seu dinheiro, sobre aquilo que você é, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver o seu controle financeiro, vão ver o seu corpo expressivo, vão olhar para você e vão. Então você vai se valorizar de acordo com aquilo que você pensa que é importante para você. Então, isso, o seu corpo vai se tornar expressivo sobre isso que você está se expressando. Agora, relaciona uma carência, um descontrole emocional, né? Empresta muito dinheiro e fica pobre. As pessoas que ficam, às vezes, vivendo com o seu dinheiro, no luxo aí, tal, cheio, e você fica carente ali, sem nada ali, porque você está dando dinheiro para mover a consciência das pessoas, para se fazer importante por uma coisa que sei lá, é muito complicado. Eu vejo muito isso dentro da sociedade. Às vezes as pessoas querem valorizar, ser reconhecido pelo dinheiro. Você dá dinheiro para os outros, não significa que você tem uma pessoa de valor, que você é uma pessoa de valor, né? Muitas das vezes, se você reter, você vai ter mais valor, você vai ter mais controle, você vai ter mais paz, mais alegria, mais para transbordar sobre aquela outra pessoa que realmente ela possa depender de você. Vai dizer: olha, tudo deu certo para você, tranquilo, parabéns. Então é isso. Você tem que se valorizar. Se você não se valorizar, se você não tem controle sobre a finança, se você não tem controle sobre o seu corpo expressivo, aquilo que você está expressando, né, sobre aquilo que você quer ser, muitas das vezes, você quer ser e não é, aí você fica com essas carências, certo? Entenda isso. Sendo à medida que esta matéria é valorizado no seu espaço, outros virão a reconhecer este seu valor que você está dando. É que o outro está dando? Não, você que está dando valor a si mesmo, é você que está produzindo isso, é você que está, né, expressando isso, esse seu valor, é você que está valorizando isso, ok? Ou seja, vamos lá. Sendo à medida que esta matéria é valorizada no seu espaço, outros virão reconhecer este seu valor. Desvalorizado e muito acessado, pouco valor para se relacionar a outro. Isto dá uma ideia que a matéria vende a sua consciência de forma expressiva para se realizar com o interesse de outro, de forma que
a sua própria consciência vai ficar com dúvida o que for realmente importante para si e que nesta causa a manipulação vai aparecer por estes dois motivos, por sexo ou por dinheiro, relacionando isto no tempo, né? Muito bom. Estou parando muito para dar expressão livre, ainda não terminei a expressão corrida, né? Eu falei que a expressão corrida, porque isso é importante, entenda isso, certo? Depois, se vocês, né, têm essas possibilidades de estar tirando essa expressão livre, se ela não foi, sei lá, várias coisas. Vamos lá para terminar essa expressão corrida. Vamos lá. A segunda polaridade magnética uma segunda polaridade magnética. Tudo que se prende na matéria reluz uma energia relacionando a esta matéria que se movimenta. E por que não a prisão de uma consciência? Por que não? Porque a matéria, ela se move de uma forma expressiva relacionando tempo e espaço de tempo. E isto faz com que a matéria tenha mais força na presença de outro corpo e que seja atraído por esta matéria, explicando tempo e espaço de tempo. Entenda aqui o que eu quero dizer, para que vocês entendam isso. Quando eu falo tempo, deixa uma vírgula. Quando eu falo tempo, deixa uma vírgula, porque esse tempo não tem nada a ver com o espaço de tempo, porque o espaço de tempo, o espaço representa uma consciência, e quando ele vem em segunda, o tempo vem em segunda, ele representa um corpo, o tempo de nascer, o tempo de morrer. Ou seja, tempo independente, representando a atmosfera, representando a sociedade, representa tudo. Aí depois nós falamos espaço de tempo, nós falamos de uma consciência habitada e um corpo que tem o seu, que o corpo vai representar o espaço de tempo. Aí você fala, como é que explica o espaço de tempo do corpo? Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, no início, o fim daquele corpo, entende? Ele representa um tempo. Você pode olhar, todos os corpos representam um tempo. Eles têm um tempo para nascer, eles têm um tempo para morrer. Isso explica, o tempo sozinho, ele explica toda a sociedade, explica toda a natureza, explica toda a atmosfera, mas o espaço de tempo ele já explica os nossos corpos específicos. Entende isso? Então, vamos lá. Por que a matéria ela se move de uma forma expressiva relacionando tempo e espaço de tempo? Isto faz com que a matéria tenha mais força na presença de outro corpo e que seja atraído por esta matéria, explicando o tempo e o espaço de tempo. Conhecendo isto, podemos conhecer que tudo que reluz da matéria tem a sua polaridade. Esta polaridade vai explicar a primeira polaridade magnética, explicando o sexo, macho ou fêmea. A segunda polaridade, magnético, explicando a forma expressiva como nós estamos avistando a esta matérias. Esta visão vai explicar toda a sabedoria desta consciência e podendo se limitar apenas para o sexo e o dinheiro, se prendendo por uma causa que você mesmo esteja negando, ou seja, com a mesma intensidade que esta polaridade é positiva e com estas mesma intensidade ela é negativa. Isto tudo por causa da matéria que se movimenta, aonde a grande maioria dos corpos acreditam no que se possa ver, no fato e nas evidências dos fatos. Estas visões explicam as energias dos cosmos magnéticos e formando uma atmosfera dos cosmos. Esta vista vai representar uma forma de cada corpo ver e podendo ser produtivo de acordo com esta forma de avistar. Isto pode ser bom ou ruim, com a mesma intensidade. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Acompanha esses outros os blogs diários que vão vir pela frente, muito interessante que vocês relacionem isso com respeito, com carinho, com dedicação, certo? Faça isso e vocês deixarão de ser essa vítima social, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.